Bem, vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. 61. Nós vamos ler 3 versículos, versículo 1, 2 e 3. Isaías 61, capítulo 1, 2 e 3. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Se você tiver uma outra versão aí, não se preocupe, é a mesma Bíblia, só está em versão diferente. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar? Amado Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, de podermos estar aqui estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor, por termos liberdade de poder fazer isso no nosso país. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que chegaram e aqueles que ainda vão chegar. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um desses, Pai. Abençoa também aqueles que vão assistir esse estudo através de um vídeo. E, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Fale aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. E nos dê a entender, para que nós possamos estar treinados, estar sabendo, ó Pai, e praticando aquilo que o Senhor deseja para nós através da tua palavra. Abençoe esse tempo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos com ações de graças. Amém. Amém. Bem, estamos hoje no estudo 19. Estudo 19. Eu disse para vocês no estudo passado que a gente ia fazer esses últimos capítulos em 3 estudos, mas eu fiz uma revisão aqui, nós vamos fazer em 2 estudos. Então esse estudo aqui, nós vamos ver o capítulo 61, 62 e 63, tá? E no estudo da semana que vem, o capítulo 64, 65, 66, aí finalizamos o livro de Isaías, tá bom? Então, para a semana que vem, você já tem tarefa de casa, leia Isaías 64, 65, 66. Então, vamos para o nosso estudo, né? Nós lemos aqui Isaías, capítulo 61, verso 1, 2 e 3. E nós já estamos agora na reta final do livro de Isaías, na parte final do livro, a terceira parte, a terceira sessão. Como eu disse para vocês, o livro de Isaías pode ser dividido em 3 sessões. Nós estamos nessa última sessão, a terceira e última sessão do livro de Isaías. E essa sessão, ela traz diversas mensagens para o povo de Deus. E nós vamos ver hoje o capítulo 61, 62 e 63. No capítulo 61, eu acredito que você leu esses capítulos e você já tem aí um pré-conhecimento do que nós vamos estar falando. Capítulo 61 são as boas novas sobre Jesus. Boas novas sobre Jesus. Você vai ver aí que o capítulo, né, ele é bem estruturado logicamente pelo profeta Isaías. Deus deu essa mensagem para o profeta Isaías numa estrutura lógica montada para poder apresentar para os seus leitores. Nós que estamos lendo hoje, estudando ele. E você vai ver que essa parte ela pode ser dividida em 3 pedaços. O primeiro capítulo, 61, ele pode ser dividido em 3 pedaços, que é a partir aí do verso 1. Você vai ver que o profeta apresenta esse porta-voz de Deus, esse enviado para anunciar aos pobres uma mensagem de libertação. Então essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte começa no verso 7, que é a parte onde vai informar que o povo ele sofreu muitos males, mas o Senhor vai devolver a alegria, vai estabelecer o seu favor para o povo de Israel com uma nova aliança. Você vê aí principalmente no verso 7 e 8, é essa temática que tem a partir desses versos, e no verso 10 e 11, é a última parte desse capítulo 61, que a comunidade responde a esse anúncio. Responde a esse anúncio com um cântico alegre, glorificando e louvando a Deus, porque Deus vai fazer isso, vai trazer essa libertação e vai também trazer essa alegria e vai restabelecer Israel. Se você está estudando o livro de Isaías, você já estudou esse tempo todo com a gente, senão você tem os vídeos gravados lá no canal do YouTube, assista os vídeos, veja os estudos, e se você ver esses estudos e tem acompanhado esses estudos, você vai perceber que esse trecho que nós lemos aqui, do capítulo 61,
ele tem muita similaridade com os textos do servo sofredor, que é a segunda grande seção do livro, que nós já vimos aí para trás em alguns estudos. Mesmo que não esteja citando o servo sofredor, a gente vê que esse texto, no começo do capítulo 61, ele tem muita similaridade com os textos do servo sofredor. A pessoa que está falando aí no verso 1, você viu aí que ela está cheia do Espírito do Senhor Deus. Para quê? Para trazer primeiro uma mensagem de justiça e de restauração, e também ele está ungido pelo Senhor para realizar atos maravilhosos. Você vê aí que nós lemos, né? Ele vai anunciar as boas novas, vai trazer libertação, ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, mas ele também vai fazer o quê? Ele vai trazer, para aqueles que estão de luto, ele vai trazer uma coroa. Uma coroa. Para aqueles que estão em pranto, ele vai trazer o óleo da alegria. Para aqueles que estão com o espírito angustiado, ele vai trazer vestes de louvor. Então você vê que isso são atos maravilhosos, atos impressionantes. Ele vai trazer e vai fazer tudo isso para que esses que vão receber a mensagem, esses que somos nós, sejam carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Alguns comentaristas, né, vão dizer que essa pessoa que está dizendo aqui no começo do verso 1, que é o profeta Isaías, porque ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Muitos vão dizer que essa pessoa seria o profeta Isaías. Mas eu convido você a dar uma corridinha lá para o Novo Testamento. E a gente vai para o livro de Lucas. Vá lá para o Evangelho de Lucas e abre no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim, indo para Nazaré, é Jesus que está indo para Nazaré. Ele tinha acabado de ser batizado. Se você olhar para trás aí, você vai ver que ele foi batizado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Não é a primeira vez que Jesus faz isso, porque esse era um costume de Jesus, como diz o texto aqui. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriram o livro, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Naquela época não existia capítulo e versículo. Não dava para você chegar e falar assim, Jesus, abre aí no capítulo 61, verso 1. Jesus precisou procurar o livro, desenrolava o livro às vezes estava inteirinho ali, tinha que correr o olho até achar onde você queria. E aí Jesus vai ler o livro, e Jesus lê o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, você vê aí que Jesus Cristo interpretou essa passagem se referindo ao próprio Jesus Cristo. Ele se referiu a essa passagem a ele mesmo. E ele deu uma declaração, dizendo, eu estou aqui para fazer isso, eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele está dizendo, aquele dia que os profetas viviam falando, inclusive Isaías falou, aquele dia, o terrível dia do Senhor, chegou. Eu estou aqui. A profecia se cumpriu. E se cumpriu em mim, em Jesus. Então, alguns pessoas que trazem, alguns especialistas, né, dizem que lá atrás é Isaías falando de si mesmo. Mas Isaías não estava falando de si mesmo. Isaías estava falando de algo que iria acontecer muito tempo depois. E Jesus veio proclamar que ele é essa pessoa. Ele utilizou esse texto para definir o sentido da sua missão. A missão do próprio Senhor Jesus está definida nesses versos. Foram exatamente esses sinais que Jesus mostrou na prática aos discípulos de João Batista. Vocês lembram? Os discípulos de João Batista? João Batista também teve dúvida. E João Batista chegou e falou assim, vou mandar os meus discípulos perguntando para Jesus, Jesus, o Senhor é aquele que deveria vir ou a gente deveria esperar outro? Isso está lá, abre um pouquinho mais para frente, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, no verso 22. Você vai ver que
Se você pegar desde o verso 18, né, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Aí pula para o verso 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então você vê aí que Jesus estabeleceu para si próprio a pessoa daquela profecia. Ele é aquele que Isaías declarou no capítulo 61, verso 1, 2 e 3. E a gente agora, conhecendo esse texto, tanto Isaías 61, verso 1, 2 e 3, e também Lucas, capítulo 4, do verso 18 até o verso 21, nós conhecemos esses textos e já sabemos que ele é apropriado por Jesus. Jesus se apropriou dele para se identificar, dizendo: eu sou essa pessoa. Então, quem é Jesus? Vendo esses textos, quem é Jesus? Se a gente vê aí no verso, se a gente voltar lá para o capítulo 61 de Isaías, verso 1, ele é o Messias esperado. Ele é aquele que deveria vir. Ele é aquele a quem todas as profecias diziam que ele viria. O desejado por todas as nações. Nós já vimos no próprio livro de Isaías que esse Messias, que nós já sabemos que é Jesus, ele era desejado por todas as nações. Ele é o ungido de Deus. Ele é o ungido de Deus prometido na eternidade. E o ungido de Deus, por que não pode ser Isaías? Porque o ungido de Deus, se vocês não se lembram, o ungido, o rito de ungir uma pessoa, tinham 3 características principais. Primeiro, ungia-se os reis. Você pode ver isso lá em Salmos 2:2. Também ungia-se o sacerdote. Êxodo 29:7, Levítico 8:12. E também alguns profetas eram ungidos, foram ungidos. Então você vê que a ação de ungir acumula 3 cargos simultaneamente: rei, sacerdote e profeta. E é Jesus que assume essas 3 qualidades. Jesus é proclamado desde o Éden, lá em Gênesis 3:15, quando Deus fala para a serpente que aquele que haveria de nascer da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A serpente morderia o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é aguardado pelos patriarcas. O próprio Senhor Jesus falou que Abraão viu o dia de Jesus. Ele foi predito pelos profetas. Todas as festas, se você não sabe, todas as festas, todos os sacrifícios, todos os rituais do tabernáculo e do templo apontam para Jesus. Jesus, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, ele morreu numa cruz, e ele deixou o seu túmulo vazio para ocupar um trono que é um trono que excede qualquer pensamento. É um trono que está acima de qualquer outro trono. É um rei que está acima de qualquer outro rei. Por isso que ele é o centro da eternidade. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do universo. E ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o Senhor Jesus, anunciado por Isaías no capítulo 61. E quais foram as obras de Jesus? Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus é o pregador nato. É o que está escrito aqui. Ele veio para pregar boas novas. Ele é o pregador. E olha que interessante, ele é o pregador e ele é a própria pregação. Por quê? Porque ele é a própria palavra de Deus. Ele é o mensageiro e ele é a própria mensagem. Olha que loucura. O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Jesus veio para pregar as boas novas aos que estavam quebrantados pelo quê, Marcelo? Pelos dramas da vida, arruinados pelo pecado, escravizados pelos seus vícios, esmagados pela opressão religiosa. Porque se você não sabe, a religião ela traz uma opressão para o ser humano. E o próprio judeu vivia numa opressão religiosa. Do pode, não pode, não pode, mas sem entender por que pode e por que não pode. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Jesus veio para corrigir muitos desvios da religião. Jesus não veio acabar com os profetas, ele não veio acabar com a lei, ele não veio acabar com nada disso.
Ele veio para cumprir essas coisas. Olha aí, do verso 4 de Isaías 61 em diante, você vai ver, inclusive lá em Lucas 4,18, você vai ver que ele é o médico dos médicos. Você vai ver que ele deu vista a cegos, ele deu audição aos surdos, ele deu voz aos mudos, ele purificou leprosos, ele levantou coxo, paralítico, ele ressuscitou mortos. Há muita gente enferma nos dias de Jesus e nos nossos dias, enferma de corpo e alma. Tem muita gente surrada por doenças incuráveis. Jesus é o terapeuta divino. Ele é o médico que vem e não há doença incurável para ele. Não há problema insolúvel. Não há causa perdida. Defesa Civil, condições para chuva e Hoje, ele pode passar vinho e óleo nas suas feridas. O vinho e o óleo naquela época eram remédios para aquele povo. Então, o vinho e óleo que eu estou dizendo aqui para vocês é uma questão, entre aspas, é algo que não é real. Ele está querendo trazer muito mais do que só vinho e óleo. Ele pode fechar as feridas das pessoas hoje, feridas que sangram dentro das pessoas. Isaías 61:1 e também lá em Lucas 4,18 diz também que Jesus é o libertador. Jesus veio para libertar os cativos, os prisioneiros do pecado, do vício, da idolatria, da ganância, da impureza. Não há prisão que Jesus não liberte. Não há cadeia que Jesus não quebre. Jesus veio para libertar. Também em Isaías 61:2, você vai ver aí que ele é o quê? Ele é o consolador. Há muitas pessoas hoje tristes, pessoas que choram, pessoas enlutadas, desesperadas com os dramas da vida. Jesus veio consolar. Só Jesus pode acalmar o coração do aflito. Você pode ver, pessoas procuram em muitas coisas acalmar a sua ansiedade, acalmar o seu coração aflito. O único que pode fazer isso definitivamente é Jesus. Jesus ele pode enxugar as lágrimas, ele pode trazer consolo para a alma, para a minha alma e para a sua alma. Mas o consolo não é apenas para alguns, nem para mim, nem para você, é para todos. Ele pode consolar todos os que choram. Ele pode estancar as nossas lágrimas hoje, agora. E ele declara, lá em Apocalipse 21:4, que ele vai enxugar definitivamente todas as lágrimas dos nossos olhos. E esse é o Senhor Jesus. Ele também aí no verso 3 de Isaías 61, ele é o restaurador. É aquele que restaura a nossa alma. E ele restaura a nossa alma, você vai ver aí no texto, em 3 níveis. Ele restaura os enlutados. Você vai encontrar aí as pessoas que estão de luto. Muitas pessoas estão de luto e não estão de luto porque alguém morreu. Estão de luto numa situação porque elas não veem saída para os seus dramas particulares. A vida delas morreu. O seu projeto morreu. As coisas que elas estão lutando são coisas que estão mortas. E olha que interessante, Jesus diz que ele vai trazer coroa em vez de cinza. A dor do luto é uma dor profunda. Não sei, você já deve ter passado por algum tipo de luto. Eu já passei, eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe com 16 anos, eu perdi meu pai com 26 anos. A dor do luto é profunda. As pessoas, naquela época, colocavam cinzas nas cabeças. Cinzas em sinal de desespero, em sinal de luto. E essas cinzas que estavam na cabeça da pessoa, elas acabavam descendo para o rosto da pessoa e se misturava com as lágrimas da pessoa. E o rosto da pessoa ficava com um semblante, além de triste, ficava com um semblante desfigurado por causa dessa cinza misturada com lágrima. Você já deve ter visto gente assim, que o rosto fica dessa maneira. Jesus pode tirar a cinza da sua cabeça. Ele tira a cinza da sua cabeça e ele coloca uma coroa de alegria. Ele pode tirar as pessoas do fundo do poço. Ele pode colocar nos seus lábios um cântico novo. Ele pode colocar diante de você uma mesa no deserto. Ele pode ungir a sua cabeça com o óleo da alegria. Ele tira a cinza. Ele faz tudo isso por nós. A segunda condição que ele traz, né, nesse segundo nível de restaurador, é aos que choram. Aos que choram, ele diz que ele traz óleo da alegria em vez de pranto. O pranto, se você não sabe, é um choro demorado. Tem gente que nem uma criança que chora. Ela chora por alguma birra, alguma coisa, o choro dela passa logo. O pranto, ele vai além disso.
Ele é um choro que demora muito tempo. É um choro que você olha na pessoa e o choro está na alma daquela pessoa. É uma dor que se recusa a ir embora. É um choro que arrasta pela vida da pessoa. Em vez de pranto, Jesus traz o óleo da alegria. A alegria que unge a cabeça, renova o coração e refaz sonhos na pessoa. Esse é o segundo nível de Jesus como restaurador. E o terceiro nível que você vai achar aí são aqueles que estão com o espírito angustiado. Os angustiados. Para esses, Jesus fala que vai trazer vestes de louvor. Vestes de louvor. Quando uma pessoa também ficava angustiada, naquela época de Jesus, na época de Isaías também, o que ela fazia? Ela tirava as roupas dela e ela colocava roupas feitas de pano de saco. Isso mostrava indignação, isso mostrava algo que a pessoa estava sofrendo. Era vestir com as vestimentas da tristeza. Quando você via alguém vestido com roupas de pano de saco, ela estava vestida com as roupas da tristeza. E isso assolava a alma dela. Quando Jesus entra na nossa vida, ele tira essas roupas da angústia e põe na nossa boca uma música de louvor. Ele tira os seus pés do lodo e põe nos seus lábios um hino de vitória. Olha que maravilhoso isso, gente. Esse é o Senhor Jesus. O resultado glorioso do mistério que é Jesus. Porque é um mistério, Jesus. Não sei se você sabe. Jesus é um mistério. Tem muita gente que não entende Jesus. Os próprios judeus não entendem Jesus. Eles negam Jesus, eles recusam Jesus. O resultado glorioso do mistério que é Jesus é transformar a nossa vida em um povo redimido. Jesus quer transformar esses que se convertem na sua igreja. Para nos transformar em quê? Em carvalhos de justiça. É o que o texto está dizendo aqui. Ele faz isso a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor, para a glória também do Senhor. Um carvalho, gente, eu não sei se você já parou para pensar, um carvalho é uma árvore frondosa. É uma árvore que ela fica solidamente presa no chão. É uma árvore que dura por muito tempo. Por isso que ela é símbolo de força, resistência, longevidade e estabilidade. Então, quando Jesus está dizendo que ele quer fazer isso com a gente, ele está querendo transformar a gente em pessoas fortes, resistentes, com vida longa e estáveis, com estabilidade. Gente, essa árvore, o carvalho, ela é desse jeito. E devido a essas qualidades dela, a madeira dela é resistente. Ela tem raízes profundas. Jesus veio para isso, gente. Jesus veio para nos justificar. Veio como nosso substituto, como nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida. Levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. E agora, a justiça dele, a justiça de Jesus, é depositada em nossa conta. Olha que interessante. Jesus pega tudo aquilo que ele fez e fala assim para Deus, ó, tudo que eu fiz, deposita na conta dessas pessoas que me aceitaram. Por quê? Porque nós, a partir desse momento, estamos quites. A nossa dívida foi paga. Porque Deus, a hora que vai procurar a nossa dívida lá no SPC do céu. Tem um SPC lá no céu, gente. Tem um SPC. Deus vai lá e fala assim, procura aí a dívida do Marcelo aí no SPC do céu. Aí, de repente, puxa lá a capivara do Marcelo. E na capivara do Marcelo tem um X vermelho assim, lá embaixo está escrito assim, o sangue de Jesus pagou essa dívida. Olha que coisa. Estamos quites com a lei de Deus. A justiça divina não nos pega. Não devemos mais nada. Somos o quê? Uma árvore firme, arraigada no solo da graça. Porque tudo isso é graça. Somos, e juntos como igreja, eu e vocês, somos uma floresta de justiça. Olha que capítulo maravilhoso esse, Isaías 61. E ele abre para a gente agora o capítulo 62. Nesse capítulo, aparecem os grandes temas trazidos por Isaías na última parte do seu livro. Quais são esses grandes temas? Jerusalém, a noiva do Senhor. Olha aí do verso 1 até o verso 6. Do verso 1 até o verso 6, você vai achar aí no capítulo 62, por amor de Sião,
não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Você vai ver aí do verso 1 até o verso 6, a glória futura de Sião, que voltará a ser para sempre uma esposa amada do Senhor. Se você olhar depois o verso 8 e 9, você vai ver, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e aos que o recolherem beberão nos seus átrios do meu santuário. Você vê aí a solicitude constante do Senhor, que já não voltará mais a permitir que os inimigos oprimam o povo do Senhor. E o verso 10 e 11 desse capítulo 62, 10 e 11. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa, e diante dele o teu galardão. O retorno dos israelitas dispersos. Você vê como Deus cuida do seu povo. E o verso 12, chamar-vos-ão povo santo, redimidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamadas procurada, cidade não deserta. Olha esses títulos são títulos honoríferos que receberá o povo do Senhor e a cidade de Jerusalém. É interessante que Isaías utiliza uma figura de linguagem para dizer que Deus colocou guardas nas muralhas para ficarem lembrando Deus da sua promessa. Olha aí o verso 6 e 7. Jurou, o verso 6, eu tenho que virar a página aqui. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O próprio Deus diz assim, eu pus guardas nas muralhas de Jerusalém, para que eles fiquem me lembrando dia e noite, e não me deixem esquecer. Eles vão me fazer lembrar todo o tempo que eu fiz uma promessa para Jerusalém. Uma maneira de dizer que Deus nunca esquece de fazer o que ele prometeu. Deus nunca esquece de fazer o que ele prometeu. É uma maneira interessante de mostrar que o Senhor conhece as nossas necessidades, antes mesmo de que nós possamos pensar nelas. Jesus já tinha dito isso também lá em Mateus 6, verso 8, lá no Sermão do Monte. Antes de vocês pensarem, Deus já conhece o que vocês precisam. Isso tem o objetivo de encorajar a fé, a nossa fé em Deus. Poxa vida, a gente tem aqui lembrança de que Deus está sendo lembrado dia e noite. Por quê? Porque ele não esquece do que ele promete. E tudo que ele vai fazer e prometeu que vai fazer, ele vai fazer. E isso nos encoraja a ter fé em Deus. Deus não esquece da gente. Deus opera no nível humano, porque ele pensa em nós. E aqui no capítulo 62, a gente pode notar outros pontos importantes. Primeiro, verso 1, 2, 6 e 7. A gente já leu o 1, o 2, o 6 e o 7. O fervoroso clamor pela noiva. Isaías, ele clama em favor de Jerusalém. Jerusalém é símbolo da igreja, a noiva de Cristo. Isso mostra pra gente um senso de amor, um senso de urgência. Olha o verso 2 aí. O verso 2 diz assim, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Mostra um senso de amor, de urgência, de perseverança. Olha o senso de perseverança. Olha o verso 6. O verso 6 é aquele que a gente já leu, que ele pôs sobre os muros, ó Jerusalém, pôs guardas, perseverança de dia e de noite. Deus será lembrado que a noiva do Senhor precisa dele. Perseverança. E a igreja precisa ser perseverante. A igreja de Jesus tem que ter essa mesma qualidade. Senso de amor e senso de perseverança. Também a gente vai ver aí outros pontos importantes, o valor da noiva. Se você ler do verso 2 até o verso 5, vou ler o 3 em diante para a gente contextualizar. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Ele está falando de Jerusalém.
um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra será desposada. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Você vê aí o valor da noiva. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele perdoa a sua noiva, ele restaura a sua noiva, como a gente já viu, ele transforma e a recebe, e jamais ele terá ela como infiel novamente. Sua infidelidade foi curada e foi perdoada. Agora ela é noiva aceita e amada. E, como nós já vimos aqui, o resplendor da noiva, que seria o terceiro ponto importante, o verso 3, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. A noiva é a coroa da glória do Senhor. É o símbolo de vitória, de realeza, de conquista. A noiva, ela é bela, ela é encantadora, ela é resplendosa, ela é vitoriosa. E ela está onde? Na mão do Senhor. É isso que a gente tem que lembrar. A igreja de Deus está na mão do Senhor. Olha aí o verso 4 e 5, vai mostrar para a gente as promessas que o noivo faz para ela. Você não vai mais ser desamparada, você não vai ser mais desolada, você vai ser minha delícia, você vai ser desposada por mim. Olha que coisa, Deus promete que o inimigo não vai mais saquear o seu povo. Ele é o nosso protetor. Ainda que o próprio inferno se levante contra nós, nós seremos mais do que vencedores. Ninguém, nada e nem ninguém poderá nos impedir de louvar a Deus. Poderá nos impedir de nos deleitarmos em Deus. Porque Ele prometeu isso. Ele prometeu essas dádivas para nós. E um sexto ponto, para a gente ver um ponto importante desse capítulo, é a vinda do noivo. É a vinda do noivo. Verso 10 até 12. Esses versos, né? Passai, passai pelas portas. Você vê, ele dá um sentido de movimento. Alguém chegando. Alguém está vindo. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aterrai, aterrai a estrada. Limpai-a das pedras. Arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a tua recompensa e diante dele o seu galardão. Jesus vem em majestade e glória. Nós já vimos, quando estudamos Apocalipse, ou lemos Apocalipse, precisamos nos preparar e estar atentos para esse dia. Ele vem não apenas em glória, mas ele vem trazendo recompensas para o seu povo. Ele é galardoador. Jesus transforma tudo, tudo. Depois dá uma procurada lá em Oséias capítulo 2, verso 23. Jesus transforma tudo. Você faz parte dessa igreja amada? A noiva do Cordeiro? Você já tem experimentado o amor de Deus derramado no seu coração? Seu nome já está escrito no livro da vida? Você já foi atraído por Ele e para Ele com amor? Hoje é o dia da sua entrega, da sua decisão. A festa já foi preparada. Você vê aqui que Deus já preparou tudo. O banquete já está pronto. Ele já está falando, vinde às bodas. Faça uma decisão por entrega a Jesus. É a melhor experiência da vida. E aí nós entramos no capítulo 63. Já vimos aí o capítulo 61, né? Que as boas novas sobre Jesus. Nós já vimos o capítulo 62, que é Jerusalém, a noiva do Senhor restaurada. E agora nós entramos no capítulo 63. O Deus que redime, mas também que se entristece. Você sabia que Deus também fica triste? Deus também fica triste. Fica muito triste. Depois da restauração de Israel, do futuro glorioso de Israel, Israel, quando eu digo aqui, é o povo de Deus, a gente chega no capítulo 63. E esse capítulo também pode ser dividido em 3 pedacinhos. O primeiro a gente vai ver o Deus guerreiro. Ele é guerreiro, porém ele é justo. A segunda parte é o Deus compassivo, e ele é redentor. E a terceira parte é o clamor por restauração. Então vamos para a primeira parte desse capítulo, que é o Deus guerreiro, porém justo. Está aí do verso 1 até o verso 6. Se você depois der uma lida, do verso 1 até o verso 6. Você vê aí que Isaías vai fazer uma imagem de alguém chegando, vindo de Edom. Aqui nós podemos ver o Deus guerreiro
que vai julgar as nações com justiça. Edom aí, ó, quem é este que vem de Edom? Edom aqui representa os inimigos de Deus e o mal. Então aqui Edom é uma representação dos inimigos de Deus e do mal. Deus vem de lá, depois do quê? Depois de providenciar o seu justo julgamento. Está aí no verso 2 em diante. Ó. Por que está vermelho o seu traje? Por que está vermelho o seu traje, Senhor? E as tuas vestes, como as daqueles que pisam as uvas no lagar? Então você já vê que as vestes do Senhor está avermelhada. Avermelhada. As vestes estão vermelhas, simbolizando o quê? Juízo e vingança divina. Não por ódio. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas Deus é vingativo, Deus odeia as pessoas. Não. Deus está fazendo isso por justiça. As pessoas que vão receber esse juízo e esse julgamento serão dignas de justiça. A gente já sabe disso. O Senhor aqui, ele é descrito nesses versos como um guerreiro que luta sozinho no campo. Você vai ver aí dizendo que ele, no verso 3, o lagar, eu o pisei sozinho. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Você vê aí que ele é um guerreiro sozinho no campo, executando juízo santo contra o pecado. Gente, eu já falei várias vezes aqui, e vou falar de novo. Deus é amor. Deus é amor. Mas ele também é justo. Ele também é santo. Ele não ignora o mal. Ele não tem como ignorar o mal. Ele não tem como ignorar o pecado. E o pecado, não sendo ignorado, tem consequências. Porque quando o pecado ele é apagado pelo sangue de Jesus, ele é ignorado. E aí ele não tem consequências. Mas quando ele não é apagado pelo sangue de Jesus, e ele não é apagado pelo sangue de Jesus porque a pessoa não recorre a Jesus, a própria pessoa não recorreu a Jesus para ter o seu pecado apagado, então o seu pecado não pode mais ser ignorado. E por esse pecado não poder ser mais ignorado, ele tem consequência. E a consequência é juízo. Para nós, Cristo cumpriu essa justiça na cruz. Ele derramou o seu sangue, o seu próprio sangue. Para quê? Para nos redimir. Não o sangue dos inimigos. Para esses que serão salvos, Deus não tem nenhum vestígio de sangue na sua roupa. Para esses que foram comprados por Jesus, o vestígio de sangue que está na roupa de Deus é o sangue de Jesus. Então é isso que a gente tem que lembrar. O sangue de Jesus apaga toda a nossa iniquidade, como a gente já viu no estudo da semana passada. Apaga todo o nosso pecado. A segunda parte aí é do verso 7 até o verso 14, que é o Deus compassivo e redentor. Isaías vai recordar o caráter amoroso de Deus. O que é esse caráter amoroso de Deus? Ele é misericordioso, ele é compassivo e ele é fiel. Você vai ver aí, ó, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Ele é misericordioso, ele é compassivo e ele é fiel. Esse caráter ele é lembrado com referência ao Êxodo. Se você continuar lendo aí, você vai ver que Isaías vai levantar a questão do Êxodo, o Êxodo do Egito. Lembra o Êxodo do Egito? Capitaneado por Moisés. Moisés tirou aquele povo do Egito. Deus libertou aquele povo. Deus guiou aquele povo pelo deserto. E Deus conduziu aquele povo com o seu Espírito Santo por aquele deserto. Era coluna de fogo e coluna de uma nuvem de fumaça. E os milagres maravilhosos que Deus providenciou, não só na terra do Egito, com as suas 10 pragas, mas também durante todo o caminho do deserto. Maná todo dia, coluna de fogo iluminando a noite, aquecendo a noite, coluna de fumaça protegendo, indo por caminhos seguros, o maná que caía todo dia, as sandálias e as vestes não se desgastaram. Que coisa, gente. Codornizes quando eles tiveram fome de carne, e tantas outras coisas. Água saindo de pedra. Você já viu a água sair de pedra? A água saindo de pedra. Esse é o caráter de Deus. E você vai ver que, porque ele dizia, certamente, eles, eu estou lendo o verso 8, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão,
e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Tá vendo? As pessoas falam assim, nossa, Deus fez tudo isso com aquele povo, né? Coitado do povo. Coitado do povo e coitado de Deus. Porque vocês não sabem quanto Deus sofreu em ver aquele povo sofrendo. Vocês não sabem quanto Deus sofre em vendo a gente sofrer. É uma coisa que a gente não entende. A gente acha que Deus é insensível. E Deus não é insensível. O quanto aquele povo se angustiou, Deus se angustiou da mesma forma. E o anjo da sua presença o salvou. Vê que o anjo aí está com A maiúsculo. Esse anjo com A maiúsculo é uma teofania. É a presença do próprio Deus no meio do povo. E a gente sabe que Deus se revelou várias vezes no Antigo Testamento, através de Jesus Cristo, aparecendo diversas vezes. Diversas vezes. E lá naquele tempo, como eles não sabiam quem era, eles falavam o anjo do Senhor com A maiúsculo. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Você vê aí que destaca que, do mesmo jeito que o povo se angustiou, Deus se angustia também. Deus fica angustiado também. Deus sente a dor do seu povo. Deus se envolve pessoalmente nas suas lutas. Você já parou para pensar nisso? Deus se envolve pessoalmente nas suas lutas. Como assim, Marcelo? Deus se envolve pessoalmente? Sim, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo anda com você. E quando você sofre, o Espírito Santo sofre junto com você. Ele anda, está pessoalmente com você. Ele não está distante. Ele sofre conosco. Assim como ele guiou Israel lá naquele tempo, o Espírito Santo nos guia hoje. A memória das misericórdias passadas fortalece a nossa fé no presente. Tudo o que acontece com a gente, Deus sofre junto na caminhada. E essas memórias fortalecem a nossa fé no presente. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Que coisas essas? As coisas que o meu braço fez? As coisas que o meu dinheiro pode me proporcionar? Não. Eu quero trazer à memória as coisas que Deus já fez por mim. Quantas vezes ele já me salvou? Quantas vezes ele já me tirou de apuros? Quantas vezes ele me trouxe bênção que eu não podia acreditar? E na sua vida deve ter sido a mesma coisa. E a terceira parte desse capítulo 63 é o clamor por restauração, que vai do verso 15 até o verso 19. Atenta do céu e olha para a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as suas misericórdias se detêm para comigo? São perguntas que o profeta vai fazendo. Isaías fala em nome do povo e ele faz uma oração pessoal. É uma oração de arrependimento e intercessão. Ele começa a fazer perguntas para Deus, perguntas retóricas, porque ele já sabe a resposta. Ele já fez ele já escreveu o capítulo 61 e 62. Então ele já sabe as respostas disso. Ele reconhece que o povo se afastou, mas ainda chama Deus de Pai e de Redentor. Olha o verso 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e é o teu nome desde a antiguidade. A oração, ele é um caminho para a restauração espiritual. Mesmo que o povo se afastou, Deus continua sendo Pai. Esse é um reconhecimento importantíssimo que liga com Jesus. Jesus foi o primeiro que colocou definitivamente para todos aqueles que seguem a Deus, que seguem Jesus, que Deus é Pai. Ele continua sendo Pai de todos nós. E o Espírito Santo chama o seu povo de volta para Deus. É isso que esses capítulos nos trazem. Tá? Eu vou terminar o estudo aqui.